Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso online da Vox Idiomas. E dando sequência ao estudo dos tempos simples, e principalmente nesse momento, nós estamos estudando o tempo futuro simples. Nós vamos falar da forma interrogativa no futuro simples. Nós aprendemos na nossa última aula que o futuro simples exige um auxiliar, um verbo auxiliar, já desde a forma afirmativa para indicar que o verbo principal está no futuro. Lembrando, o verbo principal é o último e vem a palavrinha, o verbinho will, sem tradução, para indicar que este verbo está no futuro. Ora, só tenho mais uma coisa. E como eu vou transformar em pergunta? Agora vai ficar até mais fácil do que no presente e no passado. No presente e no passado, nós tivemos que colocar um do, um does, um did lá na frente do sujeito. Agora eu vou dar uma regrinha assim lógica para que você possa compreender tudo que virá daqui para frente. Daqui para frente no nosso estudo, todo verbo que aparecer vai vir no mínimo 2. No mínimo. Então você vai estudar tempos continuados, tempos perfeitos, vai estudar um monte de tempos verbais aí. Nesses tempos verbais que nós formos estudar, sempre terá mais de um verbo depois do sujeito. E aí eu vou te dar uma dica. Toda vez que tiver mais de um sujeito, mais de um verbo depois do sujeito, na hora de fazer pergunta em inglês é muito fácil. Pega o primeiro verbo e passa para frente. Então, repare que o will é verbo, né? I will work. Se eu quiser transformar em pergunta, eu não tenho que colocar um verbo na frente? Vou ter que inventar verbo do, did para colocar? Não, vou pegar o primeiro que é o will e passo para frente. Olha aí no nosso quadro. Se você observar, você vai ver assim, ó, I will work. Porque onde era I will work, vou transformar em pergunta botando o will na frente. Ou se fosse aquele I shall, que nós vimos aí, que é aquela forma mais antiquada, menos usada hoje em dia, eu passaria shall para frente. Então, onde eu tive na forma afirmativa um sujeito, um verbo e outro verbo, ou um sujeito, um verbo e mais 2 verbos, ou um sujeito e um verbo e mais 4 verbos, se eu for transformar em pergunta, é fácil. Passo o primeiro verbo para frente e virou pergunta. Aí atende aquela exigência que nós vimos desde o princípio. Toda pergunta em inglês começa com um sujeito, um verbo antes do sujeito. Ora, a pergunta no futuro começa com o auxiliar do futuro na frente do sujeito. Então, se você prestou bem atenção, o nosso will passou para frente. I will, o work virou will I. E o will virou will e you na forma interrogativa no futuro. É fácil, Não tem muito o que aprender. Então, na nossa fórmula básica, voltando lá desde o que nós aprendemos lá atrás, se eu pego a nossa fórmula básica, I work, coloco o do na frente, o I work virou uma pergunta no presente. Se eu boto did na frente, o I work virou uma pergunta no passado. E se eu coloco o will na frente, o I work virou uma pergunta no futuro, ok? Então, não se esqueça da importância do auxiliar e lembre-se que às vezes ele não aparece na forma afirmativa, como é o caso do passado e do futuro afirmativo, mas no passado e no presente afirmativo. Mas no futuro afirmativo, ele já começa desde a forma afirmativa e na forma interrogativa, esse auxiliar vai para a frente do sujeito, ok? Então, espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula no nosso curso online da Vox Idiomas.